quando a gente pensa, né, principalmente nesse nome que chama tanta atenção, porque falar sobre beleza, né, chama atenção. A gente vive isso e a gente não pode deixar isso de lado. Faz parte, né, da nossa vida. O ponto que eu achei importante é sobre a questão dos efeitos colaterais e os cuidados, né, com relação a esses efeitos. A gente sabe que todo medicamento tem efeito colateral. E aí entra aquela balancinha da relação custo-benefício e o objetivo do uso, né? Medicinal, estético. E isso aí que vai determinar, eu acho que essa balança da, é um implante, né? Do implante desse dispositivo. E aí, quando a gente fala do efeito colateral, é que a gente, quem teve a experiência da trombose é que entra a gente, né? As questões, acontece, tem risco, sim. A gente sabe aqui, todo mundo que está aqui já participando sabe que tudo, não, aqui não é consulta, é tudo visto de forma geral e cada situação vai ser tratada de forma particularizada. Mas sabe-se dos riscos de ter uma trombose, que é o nosso temor maior, atrapalha ou não? Você sabe, Thalita, que toda vez você agora falou aí, você falou quase como uma médica, né? A questão é o famoso cada caso é um caso. Sempre que aqui nós estamos elaborando nossos conteúdos para nossas páginas e que alguma situação cai nessa afirmação, eu falo com a Gabriela, minha esposa, ela fala assim, já vem você, médico, ter esse negócio de que cada caso é um caso, mas deve ter uma orientação geral, deve ter uma causa geral. Eu digo, Gabi, claro que tem. Claro que existe uma linha geral, claro que existe algumas indicações, né? Mas não tem nada em medicina, nada em tratamento. Primeiro, assim, muita gente passa pela mesma situação e não tem o efeito daquele problema. Então, causa é uma coisa, fator de risco é outra. Então, trombose, né? Nós falamos aqui na nossa outra live. Você é um exemplo de uma pessoa que, assim, foi dormir, não é isso? Você acordou e do nada, quer dizer, aparentemente do nada. Aí foi descobrir da compressão, uma série de trombofilia e tal. Mas, assim, tem muita gente que tem a situação exatamente igual à sua e que não tem trombose e que nem nunca terá. Isso não derruba o conhecimento, não torna o conhecimento inútil, né? Mas, sim, existe as informações gerais e existe o cada caso é um caso, que aí vem a relação médico-paciente. Então, assim, os efeitos colaterais do implante de gestrinona, eles existem. Aliás, os efeitos que fizeram ele ser chamado de chip da beleza são efeitos colaterais, né? É justamente essa androgenização feminina que também, assim, eu não quero entrar no mérito do que se é bonito ou não, né? Assim, mas realmente o corpo musculoso da mulher, ele passou a ser uma meta, um alvo de muitas mulheres. É porque é bonito. É ditadura da mídia. Da beleza. A ditadura somos nós que compramos e aceitamos, né? É claro que curvas, né? Pernas mais firmes, você ter um percentual de gordura que não seja grande, tudo isso é saúde. Até que ponto literalmente a manipulação hormonal se justifica para isso, aí é uma coisa muito, muito individual. E muitos profissionais estão literalmente vendendo esse chip como quem vende um chip extra do celular. Acho que até vem daí o nome, né? Capaz! Pois é. Teve um tempo, Thalita, que eu lembro que assim, tinha alguns aparelhos que tinha
podia botar 2 chips, 3 chips, você podia pegar operadora A, B, C e D. Então, assim, era um plus, né? O meu aparelho, ele pega 2 chips. Acho que é isso, né? Você vai lá, coloca um chip e você aumenta a sua capacidade de memória, de sedução, de conquista do mundo. E não é assim. Não é assim absolutamente e não é para ser. Quem fala que é assim é um vendedor e merece assim, um pé atrás diante dessa postura. Você falou sobre os efeitos colaterais, que é essa questão da androgenização, é isso mesmo? Isso. Cadê a Gabi para te puxar a orelha? Porque Gabi, aqui a gente não sabe o que é isso, não. Vamos explicar para... Gabi está numa reunião de condomínio hoje. Eu me livrei da reunião de condomínio, viu que ninguém... Brincadeira. Que é a questão, né, dos hormônios masculinos, de andro, que vem do masculino. Então, mas... E a questão de se torna, é considerado um fator de risco para um evento trombótico? Considerando? Aí nós estamos cada vez mais na minha praia, né? Cada vez mais eu fico mais à vontade. Mas eu estou à vontade aqui para falar com você de qualquer assunto. Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender qual é a relação dos hormônios femininos com fenômenos de trombose, com a doença, trombose e embolia. Né? E aí tem uma confusão muito grande, porque assim, por um lado, os hormônios femininos, eles são protetores contra infarto e derrame. Tanto é que as mulheres, na menopausa, no climatério, quando baixam os hormônios femininos, elas têm uma tendência de ter mais infarto e derrame. Né? Por outro lado, esses mesmos hormônios femininos, eles estão associados com trombose venosa e embolia pulmonar, que é um outro tipo de doença. São 2 grupos de doença vascular, mas com características diferentes. O infarto e o derrame são no território arterial. E os hormônios femininos, os naturais, eles atuam na regulação da função dessa circulação, do endotélio. Endotélio é o revestimentozinho interno das artérias. E que a mulher tem no hormônio feminino natural e acaba protegendo essa função e a circulação do coração flui melhor, da mente também. Então, a mulher tem, no geral, menos infarto e menos derrame. Por outro lado, esses mesmos hormônios, eles atuam na chamada coagulação sanguínea. Aí agora a gente vem para outro campo, que é a trombose. E por que eles atuam? Né? Eu pensei assim, eu vou tentar simplificar aqui para ficar mais fácil de entender. Você já pensou, Thalita, que se não fosse a relação dos hormônios femininos com o favorecimento do trombo, da formação de trombo, nem eu, nem você, nem nenhum dos seguividas estaria aqui vivo, porque nossa mãe e nós, possivelmente, teríamos morrido no parto. De hemorragia durante o parto. Então, é fácil, por essa analogia, entender que o hormônio feminino tem relação com trombose. E, normalmente, no sentido de provocar trombose. É a chamada ação pró-coagulante, em favor da coagulação. Isso de modo natural, tá? Protege contra infarto e derrame e favorece formação de trombose e embolia pulmonar. Mas isso acontece sempre? Não, é muito raro. Mas em algumas situações pode acontecer. E aí, se a mulher toma um hormônio feminino, um estrógeno, especialmente extra, seja ele natural, mas dado de forma suplementar, ou seja ele sintético, que é o mais comum, né? Para tratar doenças que têm relação com esses hormônios,
é natural que esse risco de trombose ele aumente, porque esses hormônios estão associados com trombose. Tá? Aí já vem a pergunta, isso é comum? Não, não é comum. De modo geral, o risco de trombose na população em geral é baixo. Vamos lá, a cada 10 mil mulheres, 5 têm trombose. No grupo que usa anticoncepcional, esse risco, nas mesmas 10 mil, esse risco vai para 15 mulheres. É de 2 a 4 vezes mais risco. Proporcionalmente aumenta, aumenta. Só que em cima de um número pequeno, percebe? Então, anticoncepcional aumenta o risco de trombose? Aumenta. É um aumento significativo? Não. Como é que se define isso? Ver se a mulher tem alguma característica extra que se somaria ao risco do anticoncepcional. Né? Isso vale para reposição hormonal no climatério, é outro assunto. Exatamente. Que daria aqui uma live inteira. Né? A terapia de reposição hormonal, ela foi, assim, se apostou muito nela justamente para prevenir o infarto e o derrame da mulher. E não teve um efeito tão significativo. E acabou tendo, sim, fenômenos tromboembólicos de modo importante. Acabou se recuando um pouquinho, mas até hoje é uma polêmica. E eu falei de anticoncepção, falei de menopausa e o nosso chip da beleza. O que é que tem a ver com isso? Não é nem anticoncepção, isso é curioso. Tem muita gente que acha que o chip ele é um método anticoncepcional. Não é. Apesar de inibir a ovulação razoavelmente e acabar funcionando como anticoncepcional. Mas não é confiável, viu? Assim, você ele tem uma taxa de falha que não é pequena, né? Mas, então, se não é anticoncepcional, se não é para reposição hormonal, para que se usa? Exatamente para ficar mais bonita, para ter uma proporção muscular maior, para emagrecer mais fácil. E tudo isso não é verdade. Se você não tem hábitos saudáveis, o chip, ele não vai... Eu estou chamando de chip. Isso é contagioso. Eu falei que não ia chamar desse nome, né? Mas o implante de gestrinona, tá certo? Ele não tem nenhum dos efeitos desejáveis se a mulher não faz por onde. Se ela já não está no seu peso adequado, se não pratica o exercício físico regular, se não se alimenta bem, se não dorme com qualidade, ó, pilares de saúde de verdade, tá vendo? E a trombose com o implante tem relação? Aí, Thalita, nós não temos essa resposta porque é um tratamento, apesar de existir há 50 anos, ele não tem estudos feitos para isso. Nós sabemos que os estrógenos estão associados com o risco de trombose e embolia maior. Os progestágenos, não. Não. Ou bem menos, né? Não é muito forte, mas bem menos. A gestrinona é um progestágeno, mas que tem uma ação masculinizante. Então, ela, por essa lógica, ela estaria no risco menor do que o estrógeno, mas, de alguma maneira, num risco maior do que a progesterona. Onde que está essa resposta? Ninguém tem. Percebe? E é por isso que sociedades sérias, como a de endocrinologia, se posicionam contra. Porque, assim, eu acho que não tem nada de errado o médico explicar para o paciente que aquela opção não se sabe com certeza ou exatamente qual o efeito. E o paciente, entendendo dos riscos, ele ou ela, né, julgar ali o benefício versus o risco. O que não pode é parecer que é uma coisa que foi testado, que foi... Exatamente. Sabe? É aí que tem entra o charlatanismo, entra aí a falácia.